Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos à Cabaninha de Luz, seu canal de encontro com o mundo espiritual, hoje trazendo novamente a classificação tradicional de Exus, tema que nós vimos no curso de Exu e de Pombagira. Só que hoje trouxemos uma versão com mais dados, mais atualizada, com algumas curiosidades. Então, novamente falaremos sobre a classificação tradicional de Exu, se ela é aplicada ou não, aos caminhos de Exu, segundo a ótica do evolucionismo, aceitarmos o nosso Exu como ele é, e sobre os romances que tratam de Exu, tanto os aspectos positivos dessas obras quanto aspectos negativos. Mas quem seriam esses Exus? Uma corrente minoritária diz que Exu seriam seres da natureza cósmica. Exu não encarnaria, não seria um ser humano. Mas Exus seriam grandes guardiões da lei do karma e da magia, sempre subordinado às forças dos orixás. Exu seria um polo de movimentação além do fator orixá ativo e orixá passivo. Ele seria uma terceira força de Deus. Eles podem ser vistos como seres da natureza, como espíritos elementais. E isso justificaria porque alguns Exus, ao incorporarem ou ao aparecerem, rosnam, têm forma de animais ou aparecem de maneira contorcida. Isso não se deve à evolução de cada Exu, mas sim à sua própria natureza. A essência desses Exus, desse tipo de Exu, seria auxiliar nos trabalhos. Trabalhar especificamente com o descarrego, com a destruição de energias negativas e de trabalhos negativos, e não efetivamente dar consultas. O que de fato tornaria desnecessária uma doutrina para que ensine esse tipo de entidade a falar, a se comportar de uma maneira diferente do que elas apresentam. Muito embora isso seja possível, é possível doutrinar esses seres elementais a terem uma forma mais adequada para aquele tipo de trabalho. Nós não temos os encantados, que seriam justamente uma analogia a esse tipo de ser, seres que nunca encarnaram, seres que têm muita força espiritual ligado a elementos da natureza. E esses Exus, nessa concepção de algumas ordens esotéricas, estaria associado aos caboclos e pretos velhos. Muitas vezes, sendo eles os dirigentes ou aqueles que comandam atividades desses Exus. Lembrando que para essas linhas, as falanges, a cabeça das falanges também nunca vão incorporar. São sempre subfalanges. Eu trouxe aqui, somente a título de exemplo, uma imagem de uma casinha de Exu na Umbanda esotérica. Eu trouxe a fonte, é do Exu, o Grande Arcano, do Pai Rivas Neto. E podemos notar a diferença de uma casinha normal. Essa casinha esotérica, ela não possui imagens, ela possui apenas os símbolos sagrados, os pontos riscados, as flechas vibracionais, as chaves, mas ela não possui imagens, ou não se vê aqui, pelo menos, muitos tridentes, ou não se vê tridentes, apenas uma espada. Lógico que essa casinha é de algum Exu, não é... E eles não falam nessa vertente casinha do Exu tal.
Eles não gostam, eles acham que não se deve falar por um motivo de respeito e para evitar determinados ataques. Esse livro aqui eu acho que é interessante, porque ele abre um pouco a cabeça, mostra que existe um outro tipo de umbanda totalmente diferente da nossa. Esse livro ele vai tratar da construção de uma casinha, vai falar sobre quase todos os elementos que a gente precisa para fundamentá-la e para consagrá-la. Um aspecto interessante é que ele vai trazer a informação de que toda casinha tem que ficar na passagem das pessoas, justamente para a proteção daquele ambiente. E ele vai descrever todo tipo de ervas, minerais, metais de cada falange. As cores das túnicas de Exu vão ser essas. Eu trouxe justamente para diferenciar um pouco do que a gente vê no dia a dia. Diferente da tradicional umbanda, que é o vermelho, preto, o branco e preto. E é isso. Só foi realmente para a gente ter uma noção diferente, trazer uma curiosidade para vocês. Mas segue o jogo. O Exu na Umbanda, segundo a posição majoritária, que é o que nós vemos na maioria dos terreiros. Seriam, sim, Exus, espíritos que já encarnaram na Terra e voltaram, se associaram a essas falanges de Exus e voltaram para realizar a caridade. Dentro dessa linha de Exus como espíritos, temos ainda uma divisão. Alguns acreditam que os Exus são espíritos tão evoluídos como caboclos e pretos velhos. Contudo, existe a posição clássica em que os Exus são seres que ainda estão em evolução, mas existem sim aqueles que têm a mesma evolução de caboclo e preto velho. Nós não estamos falando aqui em matéria de poder, estamos falando em matéria de evolução. Porque existem seres muito trevosos que têm poderes até comparados com os seres de luz. Eles conseguem fazer coisas inacreditáveis, mas para o mal. Enquanto aqui nós temos os seres que só fazem o bem. Então, segundo a classificação tradicional, que recebe uma influência católica, os termos são tidos como católicos. O que seria aquele pagão? Pagão é aquele que não conhece as leis da Umbanda. Para o catolicismo, todos aqueles que não seguem as ideias de Jesus Cristo. Então, esses Exus pagãos seriam o primeiro degrau de Exu. Eles são aqueles que estão em processo de aceitação, mas muitas vezes eles podem cair em tentação, fazer alguma coisa negativa. Eles ainda estão sendo aceitos, eles estão passando por um processo de supervisão, como um estágio probatório, para ver se eles efetivamente podem ser considerados Exus. Como eles são muito próximos de nós, eles ainda possuem os resquícios da nossa humanidade, inclusive os nossos vícios. E é por isso que existe um contraponto à ideia de que todo Exu é evoluído igual caboclo e preto velho. Os Exus teriam essa força espiritual mais terra, e alguns deles estariam tão próximos de nós que não teriam perdido essas características terrenas. Teriam certa ligação material, certo apego
a determinadas questões emocionais. Mas a estes são dadas as tarefas de menor complexidade. Algumas classificações adotam o Exu pagão como quiumba e o batizado, espadado e coroado como sendo Exus de lei. Assim, basicamente existiriam os Exus de lei e aqueles que são os fora da lei. E a estes poderíamos, inclusive, chamar de quiumba. Talvez essa seja a fundamentação que a primeira corrente aqui adere. Aqueles que são chamados Exus já superaram essa fase de apego material, então eles têm a mesma evolução de caboclo e preto velho. Tudo bem, eu acho interessante a gente encontrar esses posicionamentos diferentes. A diversidade ela enriquece. Depois nós temos o batizado. Batizado é aquele que conhece a lei. Batizado é aquele que abre as portas para a vida cristã. É aquele que abre a possibilidade da pessoa aderir a todos os fundamentos daquela religião. Então, uma pessoa que passou pelo batismo pode receber o Espírito Santo. Então, os espíritos começam a ser aceitos, integram a lei de Umbanda com todas as suas regras e sendo submetido a dois aspectos principais. Eles vão seguir as leis, serem responsabilizados segundo essa lei de Umbanda, mas também eles seguem a lei da causa e do efeito. Tudo que fizerem terá uma consequência. Na Quimbanda já é diferente. Na Quimbanda não existe essa lei, essa responsabilidade segundo a lei da Umbanda, mas existe a responsabilidade da causa e efeito. E essa é muito mais severa. Os espíritos da Umbanda vão seguir, é como se fosse um código militar. Ele é muito mais severo. Ele tem muito mais responsabilidade. Embora, em alguns momentos, possa ter alguma prerrogativa para aqueles espíritos. Algum benefício a esses espíritos. Os Exus coroados, por sua vez, eles são os Exus de lei com atribuições superiores. Eles são aqueles que efetivamente estabelecem o comando, orientam, organizam e estruturam trabalhos de cunho mais elevado. Os Exus espadados seriam uma classificação que alguns adotam. Seriam Exus de lei, batizados, mas que já possuem um adiantamento, um certo comando, começam a ter mais funções dentro da hierarquia. Então, nós vimos a figura dos Exus conforme o conceito de que já são evoluídos e conforme o conceito clássico, que existem aqueles que já evoluíram, estão trabalhando, são de lei, e existem aqueles em estágio probatório, em evolução. Dentro desse segundo conceito evolucionista, Exu e Pombagira têm dois caminhos. O primeiro deles é subir nessa hierarquia da esquerda.
Eu sou um Exu pagão, depois passo a batizado, depois passo a coroado. E depois existe a opção de migrar de patamar. Quando eles atingem determinado patamar, quando eles atingem determinado grau de evolução dentro da linha de Exu, eles podem passar a ser caboclos ou pretos velhos. Isso não significa que eles sejam melhores ou piores. Eles apenas quiseram mudar de função. A minha opinião é que cabe a cada espírito decidir o seu caminho, sendo certo que nessa vida ou na outra, ninguém é obrigado a uma eternidade de infelicidade. Então, os Exus podem seguir na hierarquia da esquerda, como em algum momento podem passar a trabalhar na direita. Lógico, isso é depois de um tempo. Um Exu pagão passa para a direita. O espírito de Exu tem que ter determinado grau de evolução. E eu, na minha opinião, acredito que a direita só aceitaria Exus no grau de batizado e de coroado. Agora, falando um pouco sobre os tipos de Exu que nós vemos. Porque não é só aquela classificação. Essa classificação é quanto à função agora. Existem aqueles Exus que são de descarrego, que são especialistas mesmo no desmanche de trabalhos negativos, no descarrego, na desobsessão. Eles vêm, fazem o trabalho deles e vão embora. Não dão consultas, geralmente, quase não falam. Muitos sabem falar, mas não querem. Não há necessidade de se falar. E existem outros, que são os Exus de consulta, que podem também realizar a tarefa de descarrego, mas eles gostam de conversar, eles são bons consoladores, são bons em dar conselhos, entendem a natureza humana, como ela funciona. E aí, não se trata de seres mais poderosos ou mais evoluídos. Se trata de uma questão de função e de afinidade com um determinado tipo de trabalho. No entanto, vale destacar que os Exus de descarrego normalmente são melhores para fazer o descarrego, porque eles só fazem aquilo, é algo lógico. Mas eles não se dão a fazer coisas que o Exu de consulta faz. Eles não vão ficar dando conselhos, porque essa não é a função dele. É puramente uma questão de função. Embora muitos queiram destruir esses Exus de descarrego e colocar Exu como um ser todo-poderoso que tem todas as funções, e às vezes não é assim. Por isso eu falo, não se pode julgar os Exus de descarrego como inferiores. Cada Exu trabalha de uma forma, e essa forma é a maneira como ele exerce a caridade dele. Mas as pessoas querem a caridade que elas julgam correta, e não a caridade que elas devem receber, que elas são merecedoras. Então é necessário entender quem é o Exu, os Exus que você trabalha. Porque, inclusive, você pode ter um Exu que trabalhe com você no descarrego
e outro que trabalhe para dar consulta, a depender do trabalho de caridade que vai ser exercido. Então, tenham o seu Exu, aceitem os seus Exus, mas como eles são, não como você imagina que eles sejam ou queira que eles sejam. Não queira ter o Exu poderoso, o Exu conhecido. Não se fixe em nomes de entidades. Deixe que elas se manifestem, elas digam quem elas são, como elas trabalham. Permitam, não poluam sua mente ou criem bloqueios psíquicos. Porque é justamente isso que está acontecendo. Pessoas querendo ter um Exu para ganhar um protetor privativo, para ganhar alguém que vai correr por um objetivo da pessoa sem que ela tenha esforço nenhum. E não é assim que funciona. Não existem milagres. A sua vida, você que tem que assumir as rédeas. Exu vai ajudar, Exu pode sim correr atrás, mas junto com você, apoiando você. Ele pode limpar os seus caminhos, mas você ainda tem que percorrê-los.